Olá! Hoje vamos mergulhar numa ideia que está, de facto, a abanar as estruturas da educação. A nossa base é o estudo O Mundo na Escola e vamos tentar perceber juntos como é que os mídias escolares estão a reinventar a forma como se aprende em Portugal. E a pergunta de partida aí é daquelas que nos fazem parar para pensar, não é? No meio deste turbilhão de fake news, de scroll sem fim nas redes sociais, como é que se ensina, afinal, o que é ser um cidadão? Como é que se prepara a malta mais nova para este mundo? Pois bem, a resposta que este estudo propõe é diferente. É prática. Diz-nos que a solução não está fechada num manual escolar. Pelo contrário, está num microfone, numa câmara, numa impressora, ou seja, nas ferramentas que se põem literalmente nas mãos dos alunos. A ideia é dar-lhes o poder de criar e não só de consumir, de lhes dar uma voz a sério. E é precisamente essa ideia de dar voz que nos leva ao coração do estudo. É que estes projetos de mídia nas escolas não são só uma atividade para ocupar os tempos livres, não. São vistos como autênticos laboratórios de cidadania, sítios onde a teoria se desliga e a prática começa a falar mais alto. Mas o que são, afinal, estes mídias escolares? O estudo define-os como espaços especiais. Espaços onde as vozes dos mais novos são amplificadas, onde se aprende a ler o mundo dos mídia de forma mais inteligente e, mais importante, onde se incentiva um olhar crítico sobre tudo o que nos rodeia. Portanto, é muito mais do que só fazer um jornalinho, claro. E atenção, isto não é só uma teoria bonita no papel. Esta análise tem uma base bem sólida. Os investigadores andaram mesmo no terreno, visitaram 12 escolas, falaram com 50 alunos, entrevistaram 20 professores, tudo para perceber na prática o que é que está a acontecer e o que é que funciona. Ok, agora vamos à parte mais gira, ver como é que isto tudo ganha vida. Vamos espreitar alguns exemplos reais que o estudo destaca, onde estão os alunos que estão de facto ao comando. O primeiro caso é um jornal com um nome genial, Se Bem Nos Lembramos. E o que é que o torna tão especial? Uma palavra: autonomia. Aqui esqueçam a ideia de um projeto controlado pelos professores. A linha editorial, os temas que querem abordar, a criatividade, tudo, mas tudo mesmo, está nas mãos dos alunos. E olhem só o que diz a Catarina, uma das jornalistas de Palma e Meio com 15 anos. Ela diz que nas aulas há sempre limites que não os deixam desenvolver-se. Mas ali, no jornal, nem sequer há limite de palavras. Isto diz tudo, não é? É um espaço de liberdade pura. Um escape das quatro paredes da sala de aula. E é precisamente aí, sem amarras, que a curiosidade dispara. Vamos a outro exemplo, o projeto Comunica. Este aqui é digital e vai muito além do jornalismo. É tão importante para a comunidade que lhe chamam mesmo a alma da escola. Porquê? Porque consegue puxar por toda a gente e criar um verdadeiro espírito de grupo. E o que diz a Mariana, com apenas 12 anos, é a prova viva disto. Ela conta que ao participar, fala-se com imensa gente e a vergonha desaparece. É um exemplo perfeito do impacto pessoal que isto tem. Não se aprende só a escrever ou a gravar. Aprende-se a ganhar confiança, a ser mais desembaraçado, a prática de ir falar com colegas e professores, de fazer perguntas, e se transforma qualquer pessoa. Claro que hoje em dia, quando falamos de jornalismo escolar, já não estamos a falar só de jornais em papel, pois não. A criatividade não tem limites. Os miúdos estão a explorar todo o tipo de formatos, desde a escrita mais clássica até aos podcasts, vídeos, tudo o que é digital e inovador. E um dos ensinamentos mais importantes que se tira daqui é uma coisa que parece básica, mas que é absolutamente crucial: a diferença entre factos e opiniões. Aprender a distinguir uma notícia, que se baseia em factos, de uma crónica, que é uma opinião pessoal. Bem, fazer isto na prática é uma lição de literacia para a vida inteira. E preparem-se, porque a inovação não fica por aqui. O estudo fala até de news games. Já ouviram falar? Basicamente são videojogos que usam notícias e acontecimentos reais na sua história. Imaginem só usar a lógica de um jogo para explicar um assunto super complexo. É uma maneira absolutamente genial de contar histórias. Muito bem, a ideia é ótima, os exemplos são inspiradores. Mas e na prática? Como é que se começa um projeto destes? Felizmente, a investigação não se fica pela teoria e oferece também uma espécie de guia, um kit de ferramentas para quem quer meter as mãos na massa. Vejamos um exemplo. Para criar um programa de rádio ou um podcast na escola, o estudo simplifica tudo em 6 passos. Começa-se com o brainstorming da ideia, depois cria-se um plano, escreve-se o guião, grava-se o áudio,
trata-se do som e, finalmente, põe-se cá fora para toda a gente ouvir. É um processo claro e direitinho. Mas, no meio disto tudo, há uma regra de ouro, um princípio que é a base de tudo. E vem diretamente da ética dos jornalistas, saber distinguir factos de opiniões e, claro, identificar sempre as fontes. É a base da confiança, é o mais importante de tudo. E qual é o resultado final de tudo isto? Bem, o impacto destes projetos vai muito, mas muito para além de uma nota no final do período. Estamos a falar de competências para a vida. Pensem nisto como um verdadeiro ginásio de competências. Quem participa nestes projetos não aprende só a ser jornalista. Aprende a pensar pela sua própria cabeça, a trabalhar em equipa, a resolver problemas que aparecem do nada, a expressar ideias de forma criativa, enfim, aprende a navegar no mundo. E quem pensa que isto são apenas 1 ou 2 casos isolados, desengane-se. O estudo estima que já existam mais de 100 projetos destes a rolar em Portugal. E estamos a falar de tudo, desde o pré-escolar até ao secundário. É um movimento que está mesmo a crescer e a ganhar cada vez mais força. E no fundo, o objetivo é mesmo este. Como diz esta citação do próprio estudo, dar voz aos miúdos ajuda a construir uma escola mais democrática, mais participativa, mais inclusiva. Não se trata apenas de fazer notícias, trata-se de construir uma comunidade melhor, onde a voz de cada um realmente importa. E terminamos com uma reflexão, porque em cada escola, em cada bairro, em cada comunidade, há de certeza imensas histórias à espera de serem contadas. Há vozes que ainda não foram ouvidas. A grande questão que fica a pairar depois de tudo isto é: quem é que lhes vai passar o microfone?